Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos iniciar procurando a luz da oração, envolvendo os nossos corações junto a Jesus, pedindo ao Divino Mestre que nos ampare, nos fortaleça, nos envolva em ondas de paz, serenidade, equilíbrio, paciência, com os sentimentos do reino de Deus, que é o sentimento que vigora junto aos espíritos já redimidos, os espíritos que já superaram as paixões e os tormentos mundanos. E nesse clima de serenidade, que sejamos inspirados nas reflexões, no entendimento, que venha ao encontro de nossas necessidades e que envolva o nosso íntimo, os nossos lares e os nossos entes queridos. Obrigado, Jesus. Bons espíritos, sejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, damos continuidade nessa oportunidade ao estudo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, capítulo 69, No Serviço Cristão. E o Espírito Emmanuel nos traz uma passagem, um ensino, que está na primeira carta de Pedro 5,3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Comentários do benfeitor. Aos companheiros de espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Por que dão de graça o que por graça recebem? Contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimo-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a ele se entregaram, de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus queridos amigos, nos dias atuais, como em muitas épocas da humanidade, aqueles que procuram se integrar na lição viva do Evangelho sofrem as incompreensões daqueles que ainda não conseguiram construir em si ou nem iniciaram ainda esse processo de construção das virtudes e dos valores superiores. Via de regra, são categorizados como os diferentes, porque, procurando o interesse maior, não agem mais simplesmente voltados para as questões do mundo, mas sim para as questões de interesse do espírito. Aquilo que valoriza o espírito, que alimenta a alma, que, de acordo com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a verdadeira propriedade, que é aquilo que daqui levaremos, que são os valores morais, os conhecimentos, as experiências que temos e a inteligência,
a inteligência espiritual. Então vejamos, se é isso que nós levamos da Terra, aqueles que não se alimentam desses itens ou desses interesses acham às vezes a proposta absurda, porque para muitos será uma derrota ou uma verdadeira loucura valorizar interesses que não estão simplesmente afeitos no agora. São semeaduras para o porvir. São questões que lá na frente, muitas vezes, vamos compreender. Então, quando falamos em valores morais, que está no conjunto das regras de bem proceder, quando evitamos críticas, maledicências, já nos incomodamos com isso? E é interessante porque quando isso acontece, a consciência já vai lá e nos avisa, olha, falhou nisso, não faz de novo. Se policia. Então, numa roda onde há maledicência, se não fazemos, somos os diferentes. Numa roda viciosa, se não nos viciamos, seja com o álcool, com as questões dos vícios mundanos, com as promiscuidades, com a luxúria, se não fazemos isso, somos os diferentes. Se não nos entregamos ao anedotário geral, às ironias, muitas vezes somos considerados aqueles que se isolam, mas na verdade nós apenas não queremos contribuir com aquilo. E não significa fugir do mundo, porque o homem no mundo, também lição do Evangelho segundo o Espiritismo, nos pede para vivermos aqui. Mas como os homens devem viver. Então, esses interesses mesquinhos de paixões, de tormentos, do poder, da posse, do prestígio, do prazer, ainda nos consomem? Se já buscamos valores acima, muitas vezes somos os diferentes, mas isso não significa que deveremos nos ufanar, deveremos nos considerar além. Não. Simplesmente é um ponto de conscientização. É a nossa consciência nos informando. Agora, o que nós poderemos fazer para contribuir? Onde quer que estejamos. Então, se podemos falar algo positivo, há momentos que precisamos silenciar, mudar o tom da conversa, já estamos contribuindo com elementos para a paz. Agora também, importante, as experiências que levamos. Então, as experiências em que me envolvo, com qual objetivo eu a elas me entrego? São questões para o espírito. Essas experiências eu procuro submeter a Deus antes de iniciá-la e ao término da mesma? Antes de iniciá-la, pedindo proteção, refletindo no como eu devo proceder. Ao terminá-la, fazendo esse juízo de valor, como fui? Passei nessa prova? O que posso melhorar? O que posso me aperfeiçoar? E muitas vezes, vivendo nesse ritmo, seremos aqueles que têm os pés no chão diante de inúmeras problemáticas em que os outros se entregam. E isso não é fator para que sejamos aplaudidos ou nos consideremos acima dos demais, mas somente nos dá mais responsabilidade para continuarmos acertando, fazendo da forma correta, sem esquecer que ainda estamos começando um plantio muito rudimentar no mundo de provas e expiações, mas que lá na frente dará frutos se formos constantes, fiéis à fidelidade e avançarmos nesse espírito do Evangelho. Mas também a inteligência espiritual, não a inteligência do mundo, mas a inteligência do espírito. Aquilo que eu tenho que fazer pensando nas leis divinas. Como me comportar, lembrando que muitas vezes o comportamento só expressa algo externo, mas como que esse comportamento reflita uma alteração íntima. Justamente porque eu sei as consequências daquele ato, daquela atitude, dessa escorregada, dessa pedra que é meio de tropeço. Então eu tenho que tomar mais cuidado para justamente não cair, não escorregar.
A visão espiritual do porvir nos dá essa dimensão. Então nós passamos a trabalhar uma inteligência para falar o que precisamos, para agir conforme precisamos, para pensar aquilo que precisamos ajuizar, e assim ganhamos estrutura e força. Isso no âmbito da família, no âmbito pessoal, no âmbito do trabalho, dos nossos compromissos diários, nas pequeninas questões, nas grandes questões. Jesus, o nosso grande exemplo, que nos ensinou que o trabalho é toda ocupação útil e que o Pai trabalha sempre e Ele também, mostra que em todos os momentos nós não deixamos de ser espíritos. Onde quer que estejamos, somos espíritos. Diante da prova e do desafio que for, somos espíritos. E vivo espiritualmente, embora na matéria. Vivo em espírito no ambiente em que estou colocado, no ambiente em que estou direcionado, o ambiente que fui atraído, porque de acordo com aquilo que eu sentir e eu agir, ali exatamente estão as minhas marcas impressas. Não dá para eu pensar, agir, fazer algo e por dentro ser outro. Seria hipocrisia. Então eu tenho que, de tal modo, me adequar àquilo que eu sei, e não é fácil, muitas vezes sentiremos as tentações, a queda, mas não poderemos. Peçamos força, Jesus sabia disso, tanto que colocou na prece do Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis cair quando em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, quando em tentação. Ou seja, ainda temos os traços, mas o cair será o deixar-nos arrastar pelos nossos traços, pelas nossas tendências. E é momento de sermos homens novos, mulheres renovadas, espíritos encarnados num ritmo de regeneração mais aprimorado, mais evoluído, para que, mudando o nosso mundo íntimo, influenciemos aqueles que estão à nossa volta, na nossa família, positivamente. E assim, dia chegará em que todo o nosso planeta estará regenerado. Mas que esse trabalho deve sempre começar por nós, porque nós não temos o controle sobre o outro. Agora, temos o controle sobre nós mesmos. E aquilo que fazemos repercute tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Então, que tenhamos essa ciência, essa consciência sempre de que é simples dever seguirmos o que o nosso mestre veio nos ensinar, sem querer aplausos ou retribuições, porque estamos muito distantes disso. E quanto mais avançamos, mais percebemos que apenas tudo isso é nossa obrigação, daqueles espíritos que querem seguir ao lado de Jesus. Agir no bem é condição essencial. Então, assim, meus amigos, para que tenhamos força, eu convido a todos às vibrações. Que Jesus e os bons espíritos possam envolver os nossos lares, envolver a cada um de nós, os nossos entes queridos, todo o ambiente doméstico, possa iluminar a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar, possa iluminar aqueles com quem temos dificuldades de relacionamento, possam trazer saúde e paz a todos os nossos familiares, amigos, parentes, conhecidos. Envolva aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, seus acompanhantes, que todos os que se encontram na nossa lista de preces e orações sejam beneficiados com essa luz. Envolva Jesus
os idosos nos asilos, as crianças nas creches, nos orfanatos, aqueles que estão depressivos, angustiados, aqueles que pensam em suicídio, aqueles desanimados, desgostosos, que tenham esperança, tenham luz, tenham fé. Fortaleça o coração de todos, o sentimento de todos. Ilumine o nosso país, o Brasil, para que seja governado e dirigido por espíritos encarnados, comprometidos com o Cristo, fazendo bem pelo próximo e para o próximo, sem segundas intenções. E que, de nossa parte, consigamos também construir em nós o Evangelho diário, em cada lição, em cada momento. Muito obrigado, Mestre Divino, que a tua luz se faça presente e nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Obrigado.